faz, Pai, que nós clamamos a Ti, Deus, por todas essas vidas, Senhor. Clamamos a Ti por aqueles que estão doentes, Pai, por questões físicas, Senhor, que o Senhor possa estar derramando cura sobre essas pessoas, Senhor. Cuida dessas pessoas, Pai. Fortalece seus corpos, Senhor, que eles possam voltar a funcionar, Senhor, de forma plena, Deus. Então, esteja cuidando dessas pessoas, Senhor. Cuida também daqueles profissionais a quem essas pessoas têm acesso, Deus. Que esses profissionais possam ser boas pessoas, Senhor. Possam ser bons profissionais, possam fazer, Senhor, tudo da forma correta, Deus. E que essas pessoas possam ver o Teu agir através da vida desses profissionais, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, por aqueles que têm questões emocionais, por aqueles que têm questões espirituais, por aqueles que têm questões mentais, Senhor. Nós clamamos a Ti, Deus. Age também na vida dessas pessoas, Senhor. Cura, Pai, o espírito dessas pessoas, Senhor. Que aqueles que estão afastados de Ti, Senhor, possam perceber quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor as ama, Deus. Que eles possam abrir os olhos, Senhor, e perceber que o Teu sacrifício foi por eles também, Senhor. Que eles possam abrir seus corações para Te amar e viver uma vida para Ti, Senhor. Aqueles que têm questões mentais, Senhor, que o Senhor possa estar derramando sua cura, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que cura não só fisicamente, mas também mentalmente, Senhor. Cura todos aqueles, Pai, que foram colocados, Senhor, com questões emocionais, com questões mentais, Senhor. Derrama a Tua cura, Deus. É isso que Te pedimos, Senhor. Cura cada um desses, Pai. E que eles percebam, acima de tudo, Senhor, caso a Tua cura não venha, que eles percebam, acima de tudo, que a Tua vontade é boa, que a Tua vontade é perfeita, que a Tua vontade é a melhor, Senhor. Que eles percebam isso, que eles se entreguem, Pai, para Ti. Que, acima de tudo, eles confiem no Senhor, Deus. É isso que Te pedimos, Pai. Que essas pessoas se coloquem, Senhor, na Tua vontade, que elas aceitem a Tua vontade, Senhor, entendendo que o Senhor faz o melhor, Senhor. É isso que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Você pode se sentar? Nós vamos ter esse momento agora do nosso estudo, podemos colocar assim, né, já que a gente está usando slide. Semana passada, né, como a quarta-feira caiu num dia assim muito propício para os casais, né, eu conversei com a liderança e disse, não, a gente vai segurar um pouquinho para que a gente pudesse ter sempre uma boa quantidade de pessoas podendo acompanhar os nossos estudos na quarta-feira sobre Apocalipse. Na verdade, a série responde 10 perguntas sobre o Apocalipse. Na semana atrasada, no primeiro estudo, nós respondemos a seguinte pergunta: o que todo cristão deve saber sobre o Apocalipse? Coisa que qualquer cristão não pode ignorar a respeito do Apocalipse, e tratamos de alguns tópicos. Hoje, o nosso objetivo aqui é responder uma segunda pergunta dessas 10. Que é como, então, interpretar o livro de Apocalipse. Pastor, como se interpreta? De que maneira se lê o livro de Apocalipse? E, meus irmãos, eu me arrisco a dizer que essa é a pergunta mais importante de toda a série. Por quê? Porque ela determinará, ela vai nos ajudar a compreender quais são as próximas perguntas, a resposta ou as possíveis respostas para as próximas perguntas. Então, se eu quero saber como a gente vai trabalhar, por exemplo, quem é a Babilônia, lá mencionado em Apocalipse, quem é a Babilônia? Eu preciso interpretar aquele texto, sim ou não? Então passa por essa pergunta número 2. Todos os temas que a gente vai tratar, a partir de agora, eles passam por esse segundo tema que fala sobre como interpretar o Apocalipse. E aí, lembrando, algumas pessoas não estavam nesse primeiro estudo que a gente fez. O objetivo é nós expandirmos sempre, quando a gente responder essas perguntas, o nosso horizonte. Embora
o objetivo da série seja dar respostas para essas 10 perguntas, a gente não está dando de mão beijada a resposta para você. É isso, é aquilo. Nós estamos apresentando caminhos viáveis, desde o primeiro estudo já, inclusive. Caminhos viáveis para você, individualmente, estudando. Quem já está lendo o livro de Apocalipse já? Já levou um susto já. Então, leia o livro de Apocalipse. Você vai receber aqui, nesses estudos, ferramentas de leitura. A gente vai, por exemplo, estudar algumas escolas de interpretação. Você vai ver algumas formas de interpretar o Apocalipse. Você, sozinho, olha que bênção. Como um cristão, você vai escolher. Não, eu acredito que essa opção aqui é a mais coerente. Não, eu acredito que é essa aqui. Eu vou, em algum momento ou outro, até hoje talvez eu faça isso, trazer aquilo que é a minha visão, como eu acredito, como eu enxergo aquela questão, mas também não é para você dizer, eita, o pastor disse que ele é a favor dessa interpretação, dessa visão aqui, então eu vou com o pastor. Não, você é um crente, você tem a sua Bíblia na sua mão e você tem plenas condições de definir aquilo que você crê. A Bíblia diz, no texto da carta de Pedro, que nós devemos estar preparados para dar razão da fé que nós temos. Amém? Então, você deve estar preparado para responder. Às vezes alguém vai perguntar, né? Quem sabe, se essa série não está acontecendo, que você vai ter a oportunidade de conversar num evangelismo, numa visita, alguém que for na sua casa, você não vai ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Deu B.O. aí no slide. Show de bola. A gente está vendo aí esse hábito, mas nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele abençoe, então, o estudo que nós vamos fazer. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, mais uma vez por essa noite, agradecer pela oportunidade que nós temos de, ó Deus, mais uma vez meditar na Sagrada Escritura, ó Deus, de mergulhar nesse tema tão fascinante que é o tema do Apocalipse, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, dê entendimento, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e, sobretudo, que o Senhor nos dê humildade na hora de tratar, ó Deus, desse livro tão excepcional, tão precioso para nós, que é o livro de Apocalipse. Senhor, que nós possamos ter cada vez mais desejo de meditar na Tua Palavra todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Abra aí em Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Veja o que diz o texto. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, pois, ou porque, o tempo está próximo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, ou seja, uma dupla felicidade está proposta para o povo de Deus aqui. Aquele que lê, aquele que tem contato, como nós estamos tendo, e feliz ainda, mais feliz ainda, aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém, queridos? Esse é um texto mais para a gente despertar. O tema que a gente está trabalhando hoje não tem um versículo específico, e nós vamos já partir para a primeira coisa que nós precisamos entender se nós queremos interpretar o livro de Apocalipse, nós queremos lidar com o texto de Apocalipse, é que o texto, olha aí, chegou, vamos ver agora se a ferramenta que eu peguei aqui vai prestar. Olha aí, funcionou. Está aí o texto, né, bem-aventurados, a gente leu aí agora há pouco Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Então, nós temos o primeiro desafio, a interpretação de Apocalipse envolve nós vamos falar sobre alguns desafios que a gente precisa encarar. Está dando para ler bem aí, né, o slide? Está dando para enxergar direitinho. Alguns desafios que nós precisamos encarar para interpretar Apocalipse. Quem aqui acha Apocalipse fácil? Muito bem, então estamos todo mundo no mesmo time, eu também não acho. Então vamos lá. Primeiro desafio que a gente precisa enfrentar é o desafio geográfico cultural. Compreender aquilo que escrevemos hoje
já é um desafio. Todo mundo aqui já deve ter visto o vídeo, meme, essas coisas, de quando você compara o português do Brasil com o português de Portugal. Meu pai passou, em 2010, ele passou alguns meses lá em Angola. E em Angola também se fala português. E aí quando ele chega lá, né, que começa a trabalhar lá, conviver lá, foi a trabalho, né? Ele foi ficando cada vez mais impressionado com como é diferente o português que os angolanos falam. Veja, nós estamos falando tecnicamente do mesmo idioma, falado na mesma época que nós vivemos. Agora imagine que desafio é lidar com um texto escrito em um idioma que não é falado mais, que é o grego koiné, que foi o grego que foi escrito o Novo Testamento, em um contexto cultural totalmente diferente. Então a linguagem é um campo complexo. Imagina quando falamos de uma cultura e geografia tão distantes. Para você ter uma ideia de como a geografia ela é importante na interpretação do texto, até coloquei aí o exemplo da mornidão de Laodiceia. Todo mundo aqui conhece aquela passagem de Apocalipse capítulo 3, que Jesus condena a igreja de Laodiceia, né? Você não é nem quente nem frio. Quem lembra dessa passagem? Todos lembram, né? Veja, há um detalhe geográfico que só com muita graça de Deus e com a ajuda dos comentaristas, a gente sabe que vai nos dar uma nova perspectiva na hora de interpretar essa passagem. Que é o fato de que, geograficamente, a cidade de Laodiceia, ela ficava entre a cidade de Hierápolis, que era conhecida por suas águas quentes, águas térmicas, era um lugar que as pessoas procuravam, inclusive, quando tinha algum tipo de doença, porque se acreditava, na verdade, até hoje, muitos acreditam que as águas quentes, elas são capazes de efeitos medicinais, cidade de Hierápolis. E ao sul, mais abaixo, na verdade, não agora confundindo, mas enfim, entre Laodiceia ficava entre Hierápolis, que era essa cidade conhecida por suas águas quentes termais, e Colossos, aquela mesma que recebeu a carta de Paulo aos Colossenses, que era conhecida por suas águas frias. Laodiceia ficava no meio. O apóstolo João, ou quem quer que tenha escrito o Apocalipse, a gente já vai falar sobre isso, quando ele escreve isso, nem morno, nem quente, nem frio, vocês são mornos, ele sabia desses fatos. Muda ou não muda a leitura do texto, saber disso? Muda, né? Então, nós temos um desafio, que é o desafio geográfico cultural. Há questões que estão no texto, que são próprias daquela época, e aí, embora a gente sabe que quando João trouxe essa advertência, vocês não são, né, não estão sendo nem frios, nem quentes, estão sendo mornos, a gente sabe que aquilo ali falava da mornidão espiritual, mas que nova perspectiva nós ganhamos quando nós percebemos que havia esse detalhe geográfico. É por isso que nos seminários, ou alguns deles pelo menos, tem a matéria de geografia bíblica, que é justamente para você pegar algumas questões a respeito da geografia das regiões que perpassam a Escritura. Então a gente tem esse desafio. Não é fácil ler um texto que foi escrito em uma outra realidade cultural e outra realidade geográfica, ok? Segundo desafio é o desafio da simbologia. É praticamente uma unanimidade, todo mundo concorda, praticamente todas as escolas de interpretação que a gente vai falar aqui, elas concordam que Apocalipse é um livro de simbologia. Ninguém em sã consciência acredita que uma besta que tem 10 cabeças vai aparecer de verdade, sair de dentro do mar. Né? Isso é quase uma unanimidade. Agora, isso não resolve a questão. Que tipo de simbologia nós estamos falando? É uma parábola? Por exemplo, Jesus usava uma simbologia que a gente conhece como parábola. Mas a parábola é um tipo de simbologia. Era uma alegoria? Era uma metáfora? Perceba, há muitas coisas dentro da palavra simbologia. Ok, o livro de Apocalipse, pastor, é simbólico. Sim, nós sabemos que nem tudo ali é literal. Ok, mas que tipo de simbologia é? Isso é um desafio para nós também. Como esse texto pretende ser lido? Como o autor quer ser interpretado por aqueles que estão escrevendo? Esse é o objetivo de todos nós quando a gente está interpretando o texto, como o autor original, João, queria ser lido. Qual era a intenção? A gente chama isso de intenção do autor. Porque se a gente não faz essas perguntas, a gente corre alguns erros. Se nós não estivermos dispostos a se fazer essa pergunta.
Entenda, a Bíblia, como disse, acho que Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Você concorda com isso? Amém. Mas a Bíblia também foi escrita num contexto, sim ou não? Ela é um documento, do ponto de vista da realidade. Ela é um documento. Ou seja, ela fala, a Bíblia ela não pode, e isso também aplica ao livro do Apocalipse, ela não pode falar só para nós hoje. Seria egoísta a gente pensar que a Bíblia fala só sobre nós, e isso envolve o livro do Apocalipse também, e não tem nada a respeito daquelas pessoas que primeiro receberam aquele texto, ok? Então temos aí o desafio da simbologia. Lembrando que, como nosso tempo é bem curtinho, a gente sempre gasta aqui sem perguntas, mas você não entendeu alguma coisa, ou quiser anotar alguma coisa para perguntar depois, pode perguntar ao final do culto, pode perguntar no WhatsApp, pode falar, que a gente responde por lá, ok? Então, se ficar à vontade para anotar alguma dúvida. Então, terceiro desafio, simbologia. É um livro simbólico, certo? Mas que tipo de simbologia é a de Apocalipse? A gente precisa dar algumas respostas para isso. Terceiro desafio. Eu vou voltar só porque... foi isso mesmo. Desafio da autoria. É inegável a inspiração do livro de Apocalipse. Agora, uma coisa importante aqui. Quando nós falamos sobre Apocalipse, estamos falando de um livro inspirado por Deus. Nós cremos que a Bíblia, amém, de capa a capa, ela é palavra de Deus. Isso não significa que não possam haver discussões, debates a respeito da autoria, da datação, como a gente vai falar no próximo tópico, do que está ao redor ali do texto. E essas coisas, elas têm a sua importância porque elas vão influenciar cada um desses pontos aqui, na verdade. Cada um desses desafios, as escolas de interpretação do Apocalipse, elas vão pegar e elas vão responder a esses desafios de uma forma. Elas vão dar uma resposta de uma forma específica de acordo com que cada método de interpretação, cada visão sobre o Apocalipse vai enxergando. Ok? Então, nos círculos acadêmicos, ou seja, na universidade, porém, se questiona a estabelecida ideia, eu engoli o Wally, do apóstolo João, como o autor desse livro. Tradicionalmente, desde os 2, 3 primeiros séculos da igreja, era praticamente uma unanimidade de que o apóstolo João, né, aquele que nem se acha, né, aquele que Jesus amava, como ele se chamava, que escreveu o livro de Apocalipse. Pastor, é essa a visão que eu creio? É essa a visão que eu creio e que a maioria das igrejas mais tradicionais, dos círculos mais tradicionais acredita, que João foi escrito pelo apóstolo João. Mas, e aí tem algumas argumentações que fazem sentido. O fato, por exemplo, de ele não se mencionar no texto como o apóstolo João, mas sim como João, levanta alguns questionamentos, questões de linguagem também, da maneira de escrever, de que talvez teria sido um outro João, que é chamado por esses acadêmicos de João o presbítero, que escreveu o livro de Apocalipse. Pastor, isso importa? Se nós não crermos que foi o apóstolo João que escreveu, isso pode impactar na maneira de lê-lo lá à frente, nas formas de interpretação que a gente vai falar. Particularmente, eu acho mais robusta a ideia, até por ser muito estabelecido desde os tempos mais antigos da igreja. Nós temos testemunhos, por exemplo, de Eusébio de Cesareia, 5º século. Temos testemunhos de Papias de Herápolis, a cidade que eu acabei de falar, que é chamado de um dos discípulos do apóstolo João. A gente tem um testemunho, se não falha a memória, de Policarpo, de que João, o apóstolo, foi quem escreveu o livro de Apocalipse. Mas é importante trazer que existe esse debate. E aqueles que não creem que o apóstolo João foi quem escreveu, eles tendem muitas vezes a se filiar a uma das correntes que a gente vai ver aqui de interpretação. Ok? Outro desafio que a gente tem na hora de falar sobre o Apocalipse é o desafio da datação. E qual é o desafio da datação? O debate sobre a data escrita também importa. Tradicionalmente, ou seja, a mesma visão que foi o apóstolo João que escreveu, também defende que Apocalipse foi escrito entre os anos 81 e 96 depois de Cristo. Portanto, no final da vida do apóstolo João, já ele idoso. Esse período aqui é o reinado de Domiciano. Por que é importante a gente colocar que é no reinado de Domiciano? Domiciano foi um imperador romano, ok? Todo mundo sabe disso. Mas Domiciano, historicamente, ele foi o primeiro imperador romano a trazer sobre si, a querer sobre si o título de Senhor e Deus. Foi o primeiro imperador romano a exigir um culto, a exigir como imperador romano que ele fosse adorado. Isso tem impacto no livro de Apocalipse, tá?
A gente vai falar mais à frente de uma figura lá no livro de Apocalipse que deseja ser adorada. Então, quando João escreve isso, ele sabe para quem está escrevendo e as pessoas que estão recebendo aquela mensagem. E esse imperador Domiciano foi quem teria exilado, se for ver o começo do livro de Apocalipse, João está na ilha de Patmos. Esse imperador teria exilado o apóstolo João. Mas há uma minoria também nos círculos acadêmicos, dentro da universidade, que defende uma datação anterior à destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Portanto, entre 11 e 15 anos antes da datação tradicionalmente aceita. Por que é importante isso aqui? E por que alguns levantam esse questionamento? Porque Apocalipse não faz nenhuma menção à queda de Jerusalém, que é um evento muito importante na história dos judeus e dos cristãos, que aconteceu em 70. Aí alguns dizem, por que João não menciona isso? Por que João não fala da queda de Jerusalém no livro de Apocalipse? E aí vão-se os debates, ok? Mas, tradicionalmente, essa data aqui, 81 a 96 depois de Cristo, é também como eu enxergo a questão. Então perceba que datação, geografia, simbologia, tudo isso vai interferir na forma como a gente lê o texto. E tudo isso, todo esse tipo de coisa prévia que a gente está entrando aqui, você encontra, sabe aonde? Numa Bíblia de estudo. A primeira ferramenta de quem quer começar a estudar a Escritura é uma boa Bíblia de estudo. Pastor, qual? Aí depois é uma conversa para depois. Mas uma boa Bíblia de estudo é a primeira ferramenta de quem quer aprender mais a palavra de Deus. Depois você vai entrando em um negócio mais pesado. Ok? Mais um desafio. É o desafio do gênero literário. Apocalipse ele é uma bênção, meus irmãos. Todas as vezes que a gente lê um livro da Bíblia, a gente vê que aquele livro... Tem que ficar longe da câmera. Que aquele livro tem um gênero específico. Por exemplo, Provérbios, o livro de Provérbios, o gênero literário dele é livro sapiencial. É um livro que trata sobre sabedoria. Por isso que chama sapiencial. Salmos, o gênero literário dos Salmos qual é? O gênero poético. E Apocalipse? Apocalipse também é um desafio, porque ele tem pelo menos 3 gêneros literários. Ou seja, ele é uma junção de 3 gêneros literários. E isso torna também mais desafiador ainda. Qual deles prevalece? A partir de qual desses gêneros literários a gente interpreta o texto? O primeiro gênero literário de Apocalipse é literatura apocalíptica. Oxe, que é isso, pastor? Existe dentro do mundo antigo, do mundo em que Apocalipse foi escrito, um gênero literário chamado gênero apocalíptico. Na época que os apóstolos viveram, existiam muitos livros que falavam sobre Apocalipse. E a leitura do próprio Apocalipse nos mostra que João, quando ele escreveu, ele foi influenciado por esses livros. Olha que coisa interessante. Que faziam parte, por exemplo, um deles, o livro de Enoque. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, o livro de Enoque. É um desses livros apocalípticos que influencia a literatura apocalíptica. Então, ele é o gênero literário. Muito comum, como eu disse aqui, naquele período. Que envolvia essa ideia, né, de um juízo final, livros que estavam ali inseridos na cultura judaica, que estavam inseridos ali naquela realidade, que falam sobre essa questão, né, de um juízo de Deus, de um evento cósmico que envolveria os seres celestiais e a terra, de uma nova criação. Esse tipo de narração, esse tipo de escrita já existia na época que João escreveu Apocalipse. Olha que coisa. O segundo gênero literário é a profecia. O versículo que a gente leu aqui no começo, vamos ler de novo? Apocalipse 1, 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. O autor do Apocalipse, apóstolo João, ele se considerava um profeta naquela ocasião. Ele sabia que aquelas palavras tinham um caráter profético também. Então nós temos segundo gênero, profecia, e o terceiro gênero, também presente no livro de Apocalipse, é carta epistolar. Apocalipse 1 a 3 é o quê? Carta às 7 igrejas da Ásia, que foram os que a gente chama, né, de primeiros destinatários do livro de Apocalipse. Fica difícil, não fica?
é carta, é profecia e é literatura apocalíptica. Oi? É verdade. Então, na hora de interpretar, qual será que prevalece? A gente lê como carta? Uma carta que foi escrita? Isso vai influenciar a nossa interpretação. A gente lê só como uma profecia? Alguns leem como pura profecia. E aí joga tudo do Apocalipse lá para frente. A gente vai falar já sobre isso. E aí? Mais um desafio. Então, os muitos desafios da leitura do Apocalipse pedem de todos os cristãos humildade. Não tem absolutamente ninguém que tem todas as respostas exatas e cravadas sobre a interpretação do livro do Apocalipse. E volto a dizer, o que a gente coloca aqui são possibilidades. Eu poderia trazer tudo aquilo que eu acredito, que é a minha visão, e exemplo, meus irmãos, aqui, Apocalipse é isso aqui. Mas eu seria muito presunçoso, a verdade é essa. Eu tenho minhas convicções, eu tenho certas impressões a respeito do texto, não inventei elas, eu só copio. A gente fala que no reino de Deus nada se inventa de novo. Entenda isso. Isso vale muito para o Apocalipse. Não existe isso da pessoa, eita, eu tenho algo novo sobre o Apocalipse ou sobre a Bíblia. Ninguém nunca falou, meus irmãos. Estamos aí com quase 2000 anos de cristianismo. Você acha que tem como alguém ter descoberto uma coisa que ninguém nunca ouviu falar? É difícil mesmo. Eu diria muito difícil. Então, eu tenho minhas convicções aproximadas com algumas escolas em vários assuntos, mas o que a gente precisa ter é humildade. Chega um ponto, em várias dessas questões, que a gente fecha o nosso raciocínio, ok, eu creio assim, mas eu não posso nem desprezar quem crê diferente e nem posso me fechar à possibilidade de eu estar enganado. Eu posso estar enganado a respeito de várias coisas que eu vou dizer a minha opinião aqui, mas é bom, é salutar, é saudável ter a sua própria visão. Mas a gente tem que estar aberto para estar enganado, amém? Diga para o seu irmão, você pode estar enganado. Ok, gente? Vamos lá. Principais escolas de interpretação do Apocalipse. A partir de agora, todas as dúvidas, que a gente tratar mais à frente, as perguntas, quando chegar no tema, que eu for mostrando quais são as hipóteses, a Babilônia é isso, ou isso, ou isso. Aí você vai dizer, talvez seja por causa daquela escola, daquela outra escola, ok? Por isso que eu disse que essa pergunta de hoje ela é muito importante, porque ela determina o nosso ritmo para as próximas perguntas. Principais escolas. Primeira escola é a escola preterista. Quem lembra, né, do estudo do verbo na época da escola, né? Pretérito. Pretérito envolve o passado. Então, escola preterista. Essa escola defende que os eventos narrados em Apocalipse já aconteceram. Que doideira, pastor. Tem gente que acredita que tudo que é narrado no Apocalipse já aconteceu. É a escola preterista. Inclusive, para aqueles que viviam na época. Os preteristas vão dizer que quem leu o texto na época, aquelas 7 igrejas, quando receberam aquele texto, elas já sabiam do que estava falando e de coisas que já tinham se passado já. Muda completamente, né? A leitura ou não. Os eventos descritos estão conectados à queda de Jerusalém e ao fim do sistema judaico. Então, quando o texto está lá tratando de bestas, está tratando de tabernáculos, está tratando de uma multidão, ele está apenas usando uma linguagem que fala sobre esse processo de transição, do fim do sistema judaico, que foi estabelecido com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, os preteristas, eles leem Apocalipse como se todas aquelas coisas narradas já aconteceram. É justo lembrar que tanto nessa como numa outra escola que a gente vai falar, mas nessa escola aqui, existem aqueles que são chamados preteristas completos, ou seja, tudo de Apocalipse já aconteceu, e os preteristas parciais. Eles acreditam que a maioria já aconteceu, mas que ainda tem uma coisa ou outra que ainda vai acontecer. Ok? Show de bola? Aqui alguns representantes da escola preterista eu trouxe aqui. Esse aqui é Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja mais assim, reconhecido. James Russell, comentarista bíblico muito conhecido do século XIX. E esse camarada aqui, N.T. Wright, ele é um dos 3, talvez, uns 3 maiores teólogos do Novo Testamento. É um ministro anglicano, N.T. Wright. Esses 3 adotam essa visão preterista. Segunda escola de interpretação, escola historicista.
Eu não estou terminando com ista. Preterista, a primeira, historicista. O que é a escola historicista? Essa visão entende que o Apocalipse é uma profecia. Lembra? Lá do gênero literário? É uma profecia que se desenvolve no desenrolar da história da igreja. Seus defensores geralmente identificam eventos e personagens com passagens específicas. Quem aqui já ouviu falar que o anticristo é o Papa? Ou que a besta é o Papa? Já ouviu falar já? Pronto. Geralmente, muitas vezes, né, minha irmã? Geralmente quem defende isso... Oi? Pronto, tem vários candidatos para anticristo. Mas geralmente, principalmente esses que associam a figuras religiosas, especialmente ao papado, o anticristo, eles geralmente são pessoas, talvez sem nem saber, essas pessoas estão seguindo uma linha historicista. Ela diz o seguinte: o Apocalipse, ele não é sobre coisas que se passaram, como dizem os preteristas. O Apocalipse está acontecendo. Então eles vão dizer, por exemplo, que aquele evento específico, ele aconteceu lá, da Apocalipse capítulo tal, versículo tal, ele se concluiu com a queda do Império Romano. Aí aquele outro evento lá do Apocalipse aconteceu em tal data, tal ano. Eles vão estabelecendo marcos históricos. Por isso que o nome é historicista. E aí, alguns representantes da escola historicista. Geralmente os historicistas eles são muito ligados à reforma, tá vendo? Lutero, Calvino. Por quê? Porque na época da reforma, quem era o grande rival? Qual era a grande questão que eles estavam tratando? A separação da Igreja Católica. Então era normal que eles enxergassem a Igreja Católica como parte do sistema do anticristo e lessem Apocalipse por essa ótica. Então, embora Calvino não tenha escrito um comentário, né, sobre o Apocalipse, ele se fugiu dessa, ele não quis escrever comentário sobre o Apocalipse, ele, como muitos outros na época, acreditavam que a Igreja Católica, que o Papa era o anticristo e tudo mais. Tinham essa percepção. Lutero e Newton. Isso aqui é Isaac Newton. Mas Isaac Newton não era um físico? Não sei se você sabe disso. Isaac Newton, que era físico e que é considerado por muitos o maior cientista de todos os tempos, ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física. Estou dizendo que eu concordo com tudo que ele escrevia, mas ele era apaixonado pela Bíblia e era um teólogo também, o Sir Isaac Newton. Próxima escola futurista. É só você lembrar daquele biscoito recheado, futurinhos. Para os intérpretes dessa escola, o livro de Apocalipse, ele se refere a eventos futuros e personagens que ainda hão de vir. Ganhou muita força no século XIX e é dividida em duas vertentes, completo e parcial. Lembra que eu falei que tem os preteristas completos e parciais? Os futuristas também. Eu diria, meus irmãos, que a maioria do cristianismo mais popular, no popular mesmo das pessoas, a maioria está nessa escola aqui. Porque quando você vai conversar com as pessoas, a maioria acredita que Apocalipse é sobre as coisas que vão acontecer. E aí tem alguns que acreditam que quase tudo no Apocalipse vai acontecer ainda, e alguns que já reconhecem, mesmo sendo futuristas, que algumas coisas já se cumpriram, já aconteceram, mas que boa parte ainda vai acontecer, especialmente a partir do capítulo 4. Os futuristas parciais vêm dessa forma. Por que ele ganhou muita força no século XIX? Por causa desse camarada aqui, ó, John Nelson Darby. Ele foi um teólogo muito importante e ele foi o pai, vamos dizer assim, daquilo que a gente chama de dispensacionalismo, que é um assunto para outra série de estudos, mas que é uma forma de ler a Escritura, de ler o relacionamento entre Deus e o povo, chama dispensacionalismo. Esse camarada aqui. Quem é que já viu uma Bíblia de estudo chamada Bíblia Scofield? É assim, Bíblia Scofield. Ela foi muito popular nesse período e ela ajudou a criar, a estabelecer essa escola futurista, essa visão de que o Apocalipse ele se cumprirá completamente no futuro. Ok? O segundo representante aqui faleceu inclusive em 2019, esse camarada aqui, Norman Geisler. Norman Geisler, ele é um dos maiores apologetas que a gente teve no último século, defensor da fé. Escreveu um livro bem famoso, inclusive, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele escreveu muitos livros nesse campo da defesa da fé. Ele também era futurista. E John MacArthur, né, que tem uma Bíblia de estudo no nome dele, que eu não recomendo, mas John MacArthur é vivo ainda, né, pastor lá nos Estados Unidos, tem vários livros publicados também, ele tem essa visão futurista. Agora,
eu concordo quase que completamente com a visão do McCarthy em um assunto que a gente vai estudar mais à frente. Ok? Temos mais uma. Escola idealista ou simbólica, né? Tá vendo? Também chamada de simbólica. Essa escola defende que o Apocalipse é uma narrativa universal sobre a luta entre o bem e o mal, sem vinculação a eventos específicos da história humana. A ênfase é o significado espiritual e ético. Ou seja, os idealistas ou simbólicos, eles não estão nem aí se vai acontecer, se não aconteceu, quem é, quem não é. Eles estão dizendo, não, Apocalipse, gente, não é sobre isso. Apocalipse é uma narrativa da luta contra o bem e o mal, que tem o objetivo de nos ensinar lições espirituais. Essa visão, ela leva a carga simbólica do Apocalipse lá para o espaço. Ela diz, gente, Apocalipse é uma simbologia, nós concordamos. Lembra a pergunta lá? Que simbologia é? Esses intérpretes aqui, idealistas, eles vão dizer que o objetivo de Apocalipse é nos dar uma lição a respeito de quais são os valores espirituais nos céus. Está mais preocupado com a questão ética, que tipo de cristão nós devemos ser pela ótica do céu. É bem uma carga simbólica mesmo, e não está preocupado com quando vem, se não vem, quem é a besta, quem não é. Ele entende que Apocalipse não tem o objetivo de tratar desses assuntos. Ok? Ainda, meus irmãos, aqui ó, representantes da escola idealista. Agostinho, esse aqui não é Agostinho Carrara, é Agostinho de Hipona, um dos líderes mais importantes da história da igreja, Agostinho. Orígenes, ele veio antes de Agostinho, mas eu passei ele aqui para o meio. Orígenes de Alexandria, um pouquinho anterior a Agostinho, também acreditava dessa forma. E mais recentemente, no século passado, Oscar Cullmann, um teórico do Novo Testamento, também defendia essa escola idealista. Há uma outra visão que eu particularmente acho ela bem interessante, embora eu não seja adepto dela, que diz que é chamada de escola eclética. Qual é a visão da escola eclética? Porque eu não trouxe ela aqui, porque ela ainda é uma visão um pouco mais recente e ainda está se estabelecendo. A escola eclética, ela diz que Apocalipse é tudo isso que a gente acabou de ler aqui. É idealista, é histórico, é futurista, é preterista. Tem coisa que já aconteceu, tem coisa que ainda vai acontecer. Tem símbolos que são verdades universais para toda a história da igreja, como creem os universalistas. Então, tem essa escola eclética. Eu acho bem interessante essa visão, mas hoje eu me considero um futurista parcial. Ou seja, eu acredito que alguma parte do Apocalipse já se cumpriu, mas que tem ainda algumas coisas a serem cumpridas. Ok? Fragilidades. Todas as escolas têm fragilidades e precisam responder a questionamentos formulados pelas outras visões. Um está sempre questionando o outro. Cada uma delas se apega a questões específicas. Então, a gente precisa ter isso em mente, que cada escola tem fragilidades. Aquele que é futurista, ele diz para o preterista, o que é que você faz com esse versículo que diz que Apocalipse é sobre as coisas que hão de vir, já que você diz que já aconteceu tudo? O preterista diz, então você é futurista e todo dia tem um anticristo novo para quem é futurista. Eu já sei quem é o anticristo. Foi o imperador lá no passado, o imperador romano. Foi o Império Romano, Eu já sei o que é. Você que fica aí se debatendo para dizer que é Macron, como a irmã falou, que é fulano, que é cicrano. Então, cada escola ela vai ter sua fragilidade. Os preteristas, historicistas, eles podem olhar para os idealistas e dizer, certo, Apocalipse não fala sobre nada. Então, para que ele foi escrito? Se todas as lições que ele poderia ensinar não sendo aplicável à nossa vida, os outros livros da Bíblia já ensinam. Por que então Apocalipse, se ele não é sobre coisas que vão acontecer, sobre eventos reais da vida humana? Então, cada visão tem as suas fragilidades. Agora que a partir delas, a gente vai desenhar os próximos temas. Semana que vem, a gente vai responder, se não me falha a memória, a pergunta: quem são os 4 seres viventes de Apocalipse? Tem lá a descrição de 4 seres viventes. O que são eles?
Aí as respostas, à medida que você for ouvindo, você vai dizer, rapaz, isso parece mais idealista. Não, isso parece mais literal. Como alguém que interpretaria como futurista. Não, isso parece mais uma coisa, né, diferente demais, parece preterista. Então, como eu disse, esse estudo de hoje, ele dá a tônica, ele dá o caminho para a gente estudar todas as outras coisas. Então, eu deixo a batata quente na mão de vocês, para vocês lerem Apocalipse, lerem o restante da Escritura e irem meditando. Será que isso é sobre algo que já aconteceu? Pedindo direcionamento também do Espírito Santo. A Bíblia é o único livro, meus irmãos, que pode ser lido na presença do autor. Olha que coisa. Eu tenho vários livros de C.S. Lewis lá em casa. Ganhei até um no dia do pastor aqui. Mas eu não posso ler o livro de C.S. Lewis junto com ele. Ele já morreu. Mas a Bíblia pode ser lida na presença do autor. Então, sempre que você lê, não só Apocalipse, qualquer outro livro, peça ajuda a Deus. Peça ao Senhor Espírito Santo, me ajude e abre o meu entendimento para compreender essa passagem aqui. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Ele nos dê cada vez mais entendimento, maturidade. As questões que a gente traz aqui, meus irmãos, são questões que são debatidas nos seminários. Aí vocês, pastor, era necessário a gente trazer uma coisa tão robusta, assim, coisa que é debatida. Eu creio que todos aqueles que têm congregado conosco têm capacidade de lidar com esse debate, com esses assuntos, mas obviamente ficam dúvidas. Ei, pastor, eu queria entender um pouco melhor, pode nos mandar aquela pergunta abençoada depois e a gente vai respondendo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, nós queremos bendizer o teu santo nome, ó Deus, e louvar a ti, ó Deus, porque há homens e mulheres, ó Pai, que se desgastam e têm ainda se desgastado, ó Deus, no estudo da Sagrada Escritura, ó Deus, para tornar, ó Deus, de um modo mais claro, ó Deus, aquilo que nós estamos lendo no texto sagrado para nós, nos dá, ó Deus, formas mais coesas, formas mais completas de interpretar a Tua Palavra. Mas como dissemos aqui, Senhor, todas as vezes que lemos o livro sagrado, nós temos a oportunidade de ler um livro na presença do seu autor. E nós te pedimos, ó Deus, que sempre possamos contar com Tua presença, Tua capacitação. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê humildade, Senhor. George Miller, Pai, ele dizia que ao longo da vida dele, ele deveria ter lido a Bíblia mais 100 vezes. Mas que ele sentia no final da sua vida que estava arranhando a superfície de quem é Deus. É dessa mesma humildade que nós precisamos, Pai. É dessa mesma humildade que nós precisamos. De reconhecer que nem a eternidade será suficiente para conhecer a Ti por completo. Que Tu és infinito, ó Deus, que Teus desígnios são insondáveis. Mas cabe a nós buscarmos, querermos mais, nos esforçarmos por conhecer a Tua vontade. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e apaga a fumacinha que está saindo da cabeça do seu irmão aí.